Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de português, redação do Enem. E eu sou a professora Naraline Menezes. Hoje nós iremos estudar um assunto que é de fundamental importância para o desenvolvimento da redação de vocês, porque é o passo a passo de como você vai iniciar o seu texto. Então, por gentileza, puxe a mesa, pegue o lápis, a caneta, o caderno e comece as anotações, ok? Vamos à nossa aula. Tema é a mesma coisa que tese? Será que o tema da redação é a mesma coisa que a tese da redação? Ai, professora, acho que é. O tema começa com T, tese começa com T. Vamos descobrir. Não, né, gente? Tema não é a mesma coisa que tese. E aí eu vou fazer assim... Vou recapitular a aula passada, né? Porque na aula passada nós falamos sobre assunto e tema. Hoje nós iremos falar sobre tese e tema. Assunto nós sabemos que é algo geral, algo amplo, enquanto tema é uma coisa mais específica, não é isso? E no decorrer das aulas nós vamos descobrir o que seria uma tese, como é que nós vamos desenvolver a nossa tese, qual o passo a passo. Professora, eu não faço a mínima ideia de como eu desenvolvo a minha tese. O que é que eu faço para desenvolver a minha tese? Então, vamos lá. Tá, eu trouxe um tema aqui, que é um tema que foi trabalhado no Enem em 2017, que é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, aqui, olha, gente, nós podemos ter uma aulinha básica, primeiramente, sobre assunto. Qual o assunto aqui? Nós estamos falando dos surdos. Mas assim, como o tema é uma coisa mais específica, nós estamos falando dos desafios da educação voltada para os surdos. Lembrando que a temática do Enem, ela é sempre voltada para o Brasil, né? Então, eu estou falando de desafios, é a minha problemática, e aí eu estou falando do Brasil especificamente, mas o assunto é a educação do surdo. E aí eu trouxe aqui, utilizando, né? A teoria dos conjuntos, eu peguei lá uma aula da matemática, que é a teoria dos conjuntos, e aí eu coloquei que o tema está contido dentro do assunto. Então, vamos descobrir o que é uma tese. Professora, o que é uma tese? É o ponto de vista ou a opinião do candidato sobre o problema apresentado. A tese estrutura toda a argumentação que será sustentada ao longo do texto. Aí você diz assim, não entendi nada, professora. É um monte de letra, não entendi nada. Então, nós vamos para a parte prática, né? Porque eu acho que na parte prática a gente aprende melhor, ok? E aí eu trouxe um textinho aqui também que é importante que vocês saibam, que é na redação do Enem, a tese deve aparecer já no primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo eu chamo de introdução, né? Que é o momento em que você vai contextualizar o seu tema, e aí você pode utilizar uma alusão histórica, você pode utilizar uma narração, ou você pode fazer uma citação. E então você finaliza com um posicionamento, né? Que o texto vai trabalhar na argumentação. Professora, mesmo assim, ainda não entendi. Calma que nós iremos chegar lá. Eu vou ensinar vocês, a partir do tema, a montar a tese de vocês, ok? E aí, antes de tudo, eu quero que vocês entendam que existem dois tipos de teses. E aí, a primeira delas é a tese por síntese e a segunda é a por causa e consequência. O que seria uma tese por síntese? É composta por dois problemas ou caminhos que serão desenvolvidos na argumentação. Essa é a por síntese. E eu trouxe um exemplo da tese por síntese. Já a tese por causa e consequência é a que apresenta uma causa para o problema e uma consequência ou efeito dessa situação. Assim, na argumentação, o primeiro parágrafo deve desenvolver as causas citadas e o segundo as consequências. Tá,
Geralmente, as pessoas utilizam a por síntese. Por quê? Porque ela traz dois problemas, ela traz dois argumentos que são dois problemas. Cada problema ela desenvolve num parágrafo do desenvolvimento. Agora, a de causa e consequência, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela coloca a causa do problema, no segundo parágrafo, ela coloca a consequência. Alguns alunos têm mais facilidade para a de síntese, outros têm mais facilidade para a de consequência. Então, é importante que você treine bastante em casa, pegue temas de anos anteriores ou de possíveis temas para o Enem, e aí você fique treinando. Qual é a sua especialidade? A de síntese ou a de causa e consequência? Tá ok? Tá, então vamos lá. Para facilitar a criação da tese, a dica é transformar o tema da redação em uma pergunta. Ai, professora, como é que eu faço isso? É a coisa mais simples, né, gente? Como é que você transforma o seu tema, que ele já vem pronto lá dentro da sua prova, em negrito, em uma pergunta? Você vai utilizar as mesmas palavras do tema, só vai transformar ele numa pergunta. Se ele é uma pergunta, ele já virou um problema. Você vai lá, transformou o tema em uma pergunta, a resposta daquela pergunta, ou as respostas, são as suas teses, né? Então, assim, a gente acha que é muito difícil, é um bicho de sete cabeças, mas se você for parar para observar, quando você utiliza o tema e transforma esse tema numa pergunta, e aí você precisa responder essa pergunta, as respostas são as teses. E aí, o que acontece? Você dá várias respostas para aquelas perguntas, depois você vai selecionar as que estão mais, assim, de acordo uma com as outras. Elas precisam casar as ideias, né? Então, vamos lá. E aí eu trouxe o tema, né, de 2017, e aí tem assim, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Estamos falando do Brasil, eu já sei que são desafios, eu tenho uma problemática aí, né, gente? Porque se não fosse um desafio, não seria um problema. E eu estou falando de que assunto, professora? Eu estou falando da formação educacional dos surdos. Então, eu tenho um assunto que é uma parte ampla, porém, eu vou delimitando esse meu assunto porque eu estou falando dos desafios para a formação educacional do surdo no Brasil. Então, eu não posso falar simplesmente do surdo de um modo geral, eu não posso falar simplesmente só do Brasil, eu preciso articular todas essas palavras dentro do meu texto. E aí, eu tenho um tema, né, que vocês acabaram de ver. E aí, como é que eu vou transformar esse meu tema em uma pergunta, professora? Vamos lá. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Tema. Agora vamos criar uma pergunta com essas mesmas palavras. Por que existem tantos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil? Gente, ó, não vamos reinventar a roda, ela já está pronta. Isso significa o quê? Que eu utilizei o mesmo tema e só transformei esse tema em uma frase. Transformando esse tema em uma frase, eu vou precisar responder essa frase. E as respostas são as teses. Gente, não é difícil, alguém colocou na sua cabeça que era complicado, mas não é. É fácil. Vamos lá. Então, possíveis respostas. Por que existem tantos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil? Uma possível resposta. Porque a falta de qualificação dos professores, a falta de qualificação dos professores para essa área. Nós sabemos, por exemplo, que existem os mediadores, os intérpretes, né? Porém, os professores ainda não passaram por uma formação. Então, assim, se os professores também não passarem por uma formação, eles não podem contribuir. Então, essa seria uma das nossas teses. A segunda, porque existe o preconceito dentro de casa. Existe o preconceito dentro de casa? Algumas famílias ainda tentam esconder o filho, né, que tem algum tipo de deficiência, porque ela acha assim que é vergonhoso. Então, assim, a maioria não, mas existem ainda algumas famílias que têm esse preconceito ainda. Então, vamos para a próxima. Porque não há inclusão plena nas escolas. Existe a inclusão nas escolas? Existe. Com certeza existe. Eles frequentam as escolas públicas, privadas, porém, observe que não há uma inclusão plena. Isso quer dizer que a escola ela não está preparada para receber o aluno surdo. Então, assim, nós começamos agora essa inclusão, porém, ela não é plena ainda. E aí, porque a sociedade ainda exclui essa parcela da população.
não só às vezes os pais excluem, como a própria sociedade exclui. Então, assim, nós criamos aí diversas teses. E aí vocês lembram lá da competência que nós temos que selecionar e organizar? Pois é. Depois que a gente tem várias opções para criar o nosso texto, a gente tem que selecionar duas, né? E aí vamos lá dar continuidade. Fácil? Sim, né? Com certeza. Agora nós vamos praticar. Eu trouxe uma introdução de um texto de uma aluna que alcançou uma pontuação 1000. Eu não trouxe o texto todo porque vai ficar muito cansativo, né? E a meta é que você entenda onde é que fica o tema, onde é que fica a tese. E aí você vai descobrir isso dentro dessa introdução dessa aluna. Lembrando sempre que lá dentro do seu tema, você vai fazer uma contextualização, né? Logo em seguida, você precisa apresentar o seu tema e aí você vai trazer a sua tese também, ok? Vamos para a parte prática agora, porque eu acho que a parte prática faz com que você compreenda melhor. E aí nós temos aqui uma redação da Maria Fernanda Gurgel, ela é do Ceará. Aí eu disse assim, qual a tese do texto da Maria Fernanda? Então vamos lá ler a introdução da Maria Fernanda. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Vamos pensar aqui que o texto da Maria Fernanda, ele começou com um dado estatístico. 45 milhões de indivíduos. Gente, eu não posso, sob hipótese nenhuma, eu não posso criar um dado que ele não existe, porque o meu corretor, ele vai pesquisar se esse dado de fato existe. Então, não pense você que você vai chegar lá na hora da prova, vai inventar um número e tá tudo bem, tá tudo certo. Não vai. E se você colocar qualquer número dentro do texto, ele tem que ter uma referência. Nesse caso aqui, a Maria Fernanda utilizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Provavelmente ela se pautou nos textos motivadores. Você sabe que os textos motivadores, eles trazem alguns dados importantes. A Maria Fernanda, ela não copiou o texto, porque se você copiar o texto, as linhas serão desconsideradas. Mas a Maria Fernanda utilizou um dado que serviu de suporte na argumentação dela. Outra coisa que a Maria Fernanda utilizou aqui, primeiro ela contextualizou, né? Ela trouxe a quantidade de pessoas dentro do país que tem problemas com deficiência. Depois ela foi direcionando, apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Observe aqui que, nesse momento, a Maria Fernanda já falou sobre o tema, estou falando de inclusão educacional, estou falando do surdo. Observe que eu posso até utilizar ou as mesmas palavras do tema ou utilizar sinônimos. A Maria Fernanda até utilizou as mesmas palavras. E aí ela contextualizou lá no início do texto, ela apresentou o tema dela e agora ela vai trazer as teses, né? Juntamente com o tema, ela já trouxe a tese dela. Eu posso fazer isso, professora? Pode. Você pode fazer isso. O seu texto é um conjunto de ideias, né? E elas se entrelaçam. Vamos lá. E aí, gente, qual a tese do texto da Maria Fernanda? Ela vai defender o quê? Qual é a opinião dela? E aí nós temos aqui, ó, em negrito, nós temos aí, esses brasileiros, quem são esses brasileiros? Nós estamos falando especificamente dos surdos, né? Porque no caso aí, os surdos estão lá no final da frase. Não dispõem de uma inclusão educacional plena. A tese dela já vem casada junto com o tema. Ela está dizendo que não há a inclusão educacional plena. E aí nós temos aí o tema, nós temos aí a tese.
E aí ela diz assim, sobretudo os surdos. Se você observar, ela partiu de um geral, né? Ela falou primeiramente dos deficientes de um modo geral, e aí logo em seguida que ela parte para os específicos, que ela vai falar especificamente dos surdos. Em 2017, nós observamos que algumas pessoas tinham muita dificuldade para escrever sobre esse tema, porque ele é muito específico, né? Ele é um tema, por exemplo, que ele fala especificamente sobre os desafios da educação do surdo. Ele não diz assim da educação especial de um modo geral, dos deficientes de um modo geral, mas ele fala especificamente dos surdos. Então as pessoas não tinham muito conhecimento nessa área, não conseguiram, por exemplo, fazer um link, né, uma conexão, uma interpretação legal dos textos motivadores, e aí tiveram poucas pessoas que conseguiram realmente atingir a essência. Mas quem atingiu foi muito feliz, tá? Então vamos dar continuidade aqui. Aí ele diz assim, ó, esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Tem umas estratégias que você pode antecipar a sua intervenção. A Maria Fernanda fez isso. O que é a sua introdução? Professora, minha introdução é o que dentro do meu texto? É um esqueleto, né? Você vai fazer um projeto do seu texto. Você não escreve para você. Você está escrevendo para uma pessoa ler. Então, você vai ter que direcionar ela na introdução. É pela introdução que a pessoa vai saber o que você vai falar no desenvolvimento e na conclusão. A Maria Fernanda ela foi muito feliz. Ela utilizou aí a tese. Os próximos 2 parágrafos, ela desenvolve os argumentos dela de forma bem objetiva. Só que lá na introdução também ela antecipou a intervenção. E ela foi muito brilhante, porque ela alcançou os 1000 pontos. Essa é uma das estratégias. E aí eu trouxe outra, né? Para nós utilizarmos aqui como parâmetro. E aí eu digo assim, essa é da Isabela Barros Castelo Branco, ela é do Piauí. E aí diz assim, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio de repulsa do personagem principal em relação à deficiência física. Ela era coxa. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Atualmente, mesmo após avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, o qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Essa estratégia de iniciar a redação fazendo uma citação de uma obra ou fazendo referência a uma obra, nesse caso aí foi a obra de Machado de Assis. Quem conhece a obra sabe que lá dentro da obra ele diz assim, ela era coxa. E aí a própria obra ela já traz a questão do preconceito, né? As pessoas que têm deficiência. Ele também utilizou o mesmo recurso. Ele parte do geral para o específico. Pode ver que ele fala dos deficientes de um modo geral, para depois ele falar dos surdos. Mas ele foi muito feliz, né? Porque ele traz uma temática muito interessante. Ele disse, ó, atualmente... Então, assim, teve a obra que foi escrita há não sei quantos anos atrás, e aí ele faz um link com a atualidade. Ele diz, atualmente... Aí ele continua, mesmo após avanços nos direitos dos cidadãos, eles têm direitos? Tem. A situação de exclusão e preconceito, opa, a problemática já está aí, ó. A situação de exclusão e preconceito, já caso junto com a minha temática. Permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país. Trouxe a minha problemática, falei dos surdos, falei da educação que é precária, que é problemática, e aí eu ainda continuo. A qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Então, assim, poderíamos fazer mais? Poderíamos. Só que o país está em constante transformação, nós estamos aprendendo a lidar com isso. Os professores ainda não estão preparados, precisa-se de uma formação específica para isso. O Estado ele precisa utilizar outros recursos, né, porque os que ele já utilizou são válidos, muito válidos, porém, algumas outras medidas precisam ser implementadas para que isso ocorra de forma plena, porque nós observamos que ainda não ocorre de forma plena. E aí nós temos aqui a nossa tese, né? A tese seria a situação de exclusão
Exclusão é um problema, gente? Preconceito é um problema? Permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país. Observe que está delimitadíssimo o meu tema. Eu estou falando dos surdos. Eu iniciei falando dos deficientes de um modo geral, mas eu especifico aqui no final do meu parágrafo que eu estou falando especificamente dos surdos. Eu estou sendo bem objetiva e bem direta. A qual é responsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral. Professor, o que é ramo laboral? No trabalho, né, gente? Se eu não tenho, por exemplo, uma educação plena, eu não posso competir de igual por igual com outras pessoas. Então, assim, não que eles sejam iguais, porque nós tratamos os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade, que é um princípio da nossa Constituição, que é o da isonomia. Então, assim, se existe uma diferença, que é essa diferença física, e o fato de nós ouvirmos e nós falarmos faz com que nós tenhamos, assim, uma certa vantagem em relação a eles. Então, eles não podem ser tratados iguais a nós, porque isso seria igualdade. Como eles têm essa deficiência, eles são tratados de forma isonômica. Então, eles são tratados de acordo com a necessidade deles. Então, se o país começasse a desenvolver medidas mais eficazes para formá-los e que eles pudessem ter condição de disputar o mercado de trabalho, isso seria, com certeza, muito mais válido. E essa foi mais uma aula da nossa redação, né? Na próxima aula, com certeza, você vai praticar ainda mais. Nós temos o nosso livrinho, nós temos algumas temáticas de redação. Você pode pegar o nosso livrinho, você pode tentar também na internet pegar temas e tentar criar as teses de vocês. Quem não entendeu e queira reprisar essa aula, por gentileza, acesse a nossa plataforma e até a nossa próxima aula com a introdução, na primeira parte.